Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Administrativo. Hoje nós vamos falar de poder administrativo. Bem, como eu dividi a nossa aula? Inicialmente nós vamos falar sobre poder vinculado. Isso é importante porque olha que interessante, normalmente a gente ouve a premissa de poder-dever da administração pública, quando em verdade o poder da administração pública ele é vinculado. Então o poder vinculado da administração pública vai estar atrelado aos atos vinculativos. Quer dizer, ele só vai poder fazer aquilo que a lei determina, então, portanto, os seus atos sempre vão ser vinculados, o seu poder é vinculado a uma norma legal, ainda que seja discricionário, que te permita a discricionariedade, ou seja, poder escolher, a norma vai te permitir fazer isso. Então, a premissa correta seria afirmar sobre um dever-poder do Estado, porque a administração pública tem um dever de agir. E aí, então, quando eu falo depois do dever de agir, é que eu vou verificar sobre o poder. E esse poder, novamente, vinculativo. Ok? Bem, sobre o poder discricionário, nós tratamos na aula de hoje sobre algumas premissas. Primeiro, falar de poder discricionário é falar de poderes de escolha, poder de decidir sobre algo. Não no sentido de julgar, mas de fazer a mensuração. E para fazer isso, a primeira vertente que vem assim marcando é o binômio conveniência e oportunidade. Então, falou de discricionariedade, já pensa conveniência e oportunidade. Só isso? Não. Tem que vir ainda atrelado aos conceitos da moralidade, proporcionalidade, publicidade e tudo mais que é atinente ao artigo 37 e o artigo 2º da Lei dos Processos Administrativos. Bem, outro ponto importante é que quando eu falo da discricionariedade da administração pública, é importante salientar sobre aquela questão da autotutela, que nós já falamos na aula passada, mas eu vou falar de novo, que é a questão de revogação dos atos inoportunos. Então a administração pública ela tem um poder discricionário de revogar os atos que ela entende serem inoportunos, ineficientes. Ok? Então isso tudo é poder discricionário. E acerca do poder hierárquico, hierarquia atrelada à questão de comando, e é exatamente isso, a coordenação e subordinação. Lembrando que quando há o desrespeito de uma ordem, de um comando, o indivíduo que descumpre essa ordem implicará nas sanções de improbidade administrativa, salvo se aquela ordem foi ilícita. E aí, se foi ilícita, ele não tem a obrigação de cumprir, até porque se eventualmente ele assim o fizer e ele for coagido a exercer aquela ordem, você tem uma excludente de tipicidade. Na verdade, nem seria de tipicidade, seria de ilicitude do ato, né? Bem, qual é a relação do poder hierárquico? Ele tem que dar ordens, e é a questão atrelada à própria chefia, enfim, a fiscalização dos seus subordinados e o controle dos seus subordinados. E quando a gente fala de controle, vai falar sobre aplicar sanção, de delegar e avocar competência. E a gente precisa fazer um pit stop aqui para falar sobre delegação e avocação. A avocação, ela só pode acontecer dentro do mesmo órgão, e é quando eu pego de um subordinado, eu sou o chefe, alguém com cargo superior, eu avoco aquela função, quer dizer, eu trago aquela função daquele indivíduo para mim, chefia, e eu vou exercer aquela funcionalidade. Isso só pode acontecer dentro do mesmo órgão, ela tem um caráter de excepcionalidade, temporário e deve ser motivada, tem que ter uma decisão fundamentada para que isso possa ser conferido. Já no caso da delegação, é o oposto. É quando eu vou delegar poder, eu tenho poder e eu vou distribuir esse poder. E aí eu tenho então que ele pode ocorrer fora daquele órgão específico, vai ter que respeitar os princípios do artigo 2º do processo administrativo, que são o LIMP, mais razoabilidade, proporcionalidade, supremacia do interesse público. Ela não pode resultar de impedimento ou suspeição. Então aquele que vai ser o receptor desse poder, ele não pode estar evado de impedimento ou suspeição. Lembrando que impedimento é uma condição objetiva, nulidade objetiva, é uma matéria de ordem pública, e a suspeição tem um caráter subjetivo, e aí você fala de nulidade relativa. Não pode ser delegado as funções típicas daquele órgão, não pode se delegar porque é a destinação final, bem como os atos políticos, que são atos de representatividade. Okay? Então os atos políticos não podem ser delegados, bem como as funções típicas. Ela não pode ser plena, não pode ser total, porque dentro da hierarquia eu não posso delegar a ponto de que aquela pessoa se torne autossuficiente.
ela vai ter que ser parcial e ela é precária. Por quê? Porque ainda que passe o tempo, ela não se torna permanente, ela não se amolda perfeita. Sobre o poder disciplinar. No poder disciplinar, a gente vai estar falando sobre apurar determinada situação para que possa, então, ao fim, claro, deve ser respeitado pela defesa contraditória, porque é garantido, é uma garantia constitucional. E aí, eu tenho a hipótese de apurar por meio de um PAD para verificar se eu vou aplicar uma sanção ou não. Essa questão já caiu no concurso público, que é o quê? O PAD, as sanções, só serão aplicadas a agentes públicos? Não. Também será aplicado ao agente particular quando esse agente particular tiver atrelado à administração pública por vínculo contratual. Não se confunde com a ação penal. A questão administrativa é uma coisa, a questão penal é outra. Um é um PAD, um outro é um procedimento penal, ok? Show! Bem, outra pergunta que também caiu no concurso público é acerca da discricionariedade. O poder disciplinar é discricionário? Veja bem, ele possui sim uma discricionariedade. Por quê? Porque quanto ao procedimento de apurar, eu não posso escolher se eu vou apurar ou não. Mas, quando da aplicação da dose da pena, da dose da punição, poderá sim ser escolhida, porque a lei não traz critérios objetivos. Tranquilo? Então, sim, tem caráter discricionário. Sobre o poder regulamentar. O poder regulamentar, diferentemente do poder normativo, e aqui eu estou falando em estricto senso, é que o poder regulamentar é aquele atrelado ao chefe do executivo, porque ele tem o poder para editar decretos. Esse poder não pode ser delegado e ele tem como função principal dar a fiel execução às leis administrativas. Então, os decretos executórios dentro da função administrativa do chefe do executivo é fazer com que aquela norma administrativa seja justamente cumprida, a executoriedade dela seja plena. Sobre o poder de polícia, aí nós devemos lembrar sobre como que funciona o poder de polícia. No direito penal, a gente tem ali a questão da polícia administrativa e a polícia judiciária, e aí tu te lembra da polícia administrativa, que ela vai ser preventiva, e aí fala da PM, PRF, e aí no caso da polícia judiciária você tem a polícia civil e a polícia federal, e que nesse caso a polícia judiciária só vai atuar depois do inquérito, blá blá blá. É a mesma ideia? É parecido, mas aqui a gente tem outro prisma. Primeiro, o poder de polícia ele existe na administração pública para limitar a atuação dos indivíduos, dos sujeitos. Então já começa daí, ele vai atuar na limitação da atuação dos sujeitos. Quando eu falo da polícia preventiva, eu estou falando daquela entidade que vai ser responsável por conceder autorização, alvarás, e aí a doutrina traz para a gente sobre aquelas entidades de fiscalização sobre pesca, caça, vigilância sanitária, vigilância florestal. E olha que interessante, vai manter a polícia repressiva? Sim, vai manter a polícia repressiva quando vai fazer aquele procedimento de investigação depois, mas pode acontecer em alguns momentos onde a polícia administrativa, que é preventiva, também seja repressiva. Exemplo, quando eu falo da vigilância sanitária, ela pode tanto conceder a autorização quanto ir lá e fechar o estabelecimento. Então ela age tanto de forma preventiva quanto repressiva, ok? Bem, prosseguindo agora sobre a questão do prazo prescricional. Via de regra, esse poder, esse procedimento investigatório, ele vai ter a questão para aplicação da sanção, o prazo prescricional de 5 anos, regra geral. Mas existem excepcionalidades. Quais são as excepcionalidades? Primeiro, quando for um ilícito tanto administrativo, que vai responder por improbidade, bem como um ilícito penal. Nesse caso, o prazo prescricional vai ser o do artigo 109, salvo engano, do Código Penal, que vai responder pelo ilícito penal, então vai utilizar o ilícito penal como referência, porque aquilo ali vai dar ensejo à improbidade, bem como uma ação penal, e é capaz que exista tanto a improbidade quanto uma ação penal, isso é completamente razoável. E quando eu estiver falando de um processo que ficou paralisado por 3 anos, isso daí é chamado de prescrição intercorrente, porque é uma prescrição que eu vou reconhecer depois de iniciado o processo, então ela se chama intercorrente. Por fim, quando a gente fala das características do poder de polícia, eu salientei 3 pra gente. A discricionariedade, acerca da forma como vai proceder às punições e não do procedimento investigativo.
a autoexecutoriedade, porque ele pode de pronto executar os seus atos, e a coercibilidade, porque ele pode fechar, ele pode concluir a sua tarefa obrigando com um poder cogente para que o agente se submeta àquelas medidas. Então ela tem um poder coercitivo. E aí, para fechar nossa aulinha de hoje, rapidamente, sobre o abuso de poder. Abuso de poder, 2 prismas: excesso, desvio de finalidade. Quanto ao excesso de competência, quer dizer, ele poderia fazer um ato e aí ele excedeu a competência, ele foi além do que ele poderia fazer. E o excesso sobre proporcionalidade, ele poderia estipular um determinado montante X e ele foi lá e excedeu aquilo ali na proporcionalidade, principalmente no que concerne à punição, ok? E o desvio de finalidade é quando eu tenho um ato que ele nasce com uma concepção, eu tenho propriedade para uma concepção fim, mas ele acaba se modificando ao longo em razão de um desvio que vai ser atrelado ao agente público que desviou a finalidade daquele ato. Então, quando a gente fala de licitação, quando a gente fala de contratação, verbas, aí a gente tem essa finalidade que no primeiro momento ela nasce legítima e ela é desviada para o interesse do agente público e aí, portanto, incorrendo nesse abuso de poder, ok? Bem, por hoje é só e até a próxima aula.